Ponto de vista de Jonas quando acontece as ações do capítulo 2, episódio 9. Fallout Experience, capítulo 3, episódio 1. O dia estava ventando fortemente. Era de manhã, por volta das 5 da manhã, de onde não é mais visível aos olhos, se escutam apenas relinchos e trotes. Uma frota de cavaleiros de repente aparece no fim do horizonte. Eles, os que estavam montados a cavalo, portavam diversas armas, desde lanças até submetralhadoras. Figura desconhecida cavalgando ao lado de seus companheiros, olha para os arredores. Eu estava pensando. E o que foi dessa vez? Disse claramente incomodado. O objetivo deles não era atacar a esquadrilha. Eles não seriam tão burros de atacar nessa posição. Aqui é a terra de ninguém, cara. Os únicos que não são burros são os que decidem passar sua vida sendo submetidos a tentar consertar nossos problemas, como arrumar as ferraduras, levar as coisas de um lugar para o outro, consertar o abastecimento de água. Merda! Estou começando a falar que nem você. Inclina a parte superior do corpo, de forma a não mais se sustentar firmemente. Figura desconhecida encara a outra figura desconhecida e congela por um segundo, mudando logo sua expressão de concentração para melancolia. Qualquer coisa é melhor que a guerra, você não acha? Infelizmente somos obrigados a virar os próprios demônios da terra se quisermos sobreviver nesse inferno. Foca sua vista para a sela do cavalo e segura as rédeas fortemente. Figura desconhecida gira levemente sua cabeça para o lado, demonstrando interesse pelo seu raciocínio. Eu também tive filhos, sabia? Tudo o que eu queria era poder estar ao lado dos meus garotos. É o preço a se pagar por nascer. Nós temos o dever de prover pelo menos uma vida boa nesse monte de lixo. Nos tornar guerreiros é o objetivo de todos nós. Bradou enquanto apontava para todos da esquadrilha. Se não formos nós, quem? Os outros membros o olham com olhar incrédulo e curioso. Mesmo dizendo isso, ele olha para o homem e faz uma expressão de tristeza. Eu deveria ter ficado em casa naquele dia, protegendo meu filho, não os bens daquele doente. Figura desconhecida fica terrivelmente ansioso, pois sabe que sua família está à mercê, assim como na história de seu amigo. Figura desconhecida dá um leve sorriso, enquanto a outra, figura desconhecida, está refletindo enquanto segura as rédeas cada vez mais para perto de si. Por volta de 7:30 da manhã, vê Jorge, Tom e Tim saíam. Eles queriam aproveitar o clima não castigante. Jonas configurava a rede no segundo andar da casa enquanto conversava pela rádio, dizendo coisas que estava fazendo para os três que estavam se distanciando, de forma que eles pudessem reportar a distância máxima que o sinal chega e para que não viessem a ficar entediados na caminhada. Passa-se algum tempo e já era 8:45 da manhã. Jonas só aguentava assobiar a música tema da Nuka-Cola. Ele estava exaurido após ficar 1 hora tagarelando incessantemente. Após repetir o mesmo riff incontáveis vezes, Jonas levanta-se da cadeira, desce as escadas e vai beber água. Jonas pega a amassada chaleira que eles tanto usam para ferver a água, a coloca no fogão e começa a tratar um pouco da água coletada da chuva. Após seu assovio começar a se encorpar, ele percebe que a segunda voz é da chaleira. Ele coloca alguns, que seriam na situação atual, preciosos goles em seu copo e se apoia na parede. De repente, 2 crianças passam correndo brincando de pega-pega, fazendo agitação no deserto de casas destruídas, que costumeiramente é muito quieto. Ele se irrita e grita para elas, mesmo não estando mais no mesmo cômodo. Ei, vocês, não corram dentro de casa, cara. Diminui o tom da voz, pois lembra que são crianças pequenas, apenas se divertindo. Lhamas, não corram dentro de casa. Vocês irão acabar derrubando a madeirite e as placas de ferro. Depois vamos passar frio. Bebe um pouco da água. Ergue água quente. Que nojo. Suspira enquanto chacoalha o líquido no fundo do copo. Ele anda passando pelos corredores, vendo todas aquelas pessoas que vieram de algum lugar que ele não conhece e agora vivem no mesmo telhado que ele. Maria, que era a esposa de Tom, cumprimenta Jonas,
desejando-lhe um bom dia. Jonas para de andar. Vira devagar para ela e diz: Opa, bom dia. A senhora está bem? Aquelas crianças estão fazendo bagunça em casa, né? Pode dar uma bronca nelas. Não. Elas fazendo bagunça? Não. É que se elas derrubarem ou quebrarem as coisas, seria ruim. Pare com isso, homem. Mande elas irem brincar lá fora e pronto. Se eu vir elas brincando, eu direi: tchau, senhora. Jonas continua andando até chegar na sala onde eles têm a plantação. Ele chega e abre a janela e percebe um céu cinza, como o alumínio da escada que ele usa para a manutenção da casa, e uma brisa forte e tão gélida como as Nuka-Colas que ele costumava beber todo santo dia na Volt. Ele agacha perto de uma planta e passa o dedo em suas folhagens e pensa: Como é bom, não é? Viver de sol e água, mesmo que tão murcha. Ele, agachado, vai pendendo para trás, até sentar no chão. Ele pensa mais um pouco em cada segundo que se recorda de sua vida. Pega a caixa de cigarro esmagada de seu bolso, tira do maço uma unidade e encara a droga. Então é isso o que me mataria tecnicamente em 50 anos? Esse pequeno papelzinho com uma das pontas laranja? Quem é o imbecil que conscientemente usaria isso? E se levanta. Ele caminha lentamente até o fogão a lenha improvisado, se aquece um pouco. Em seguida anda até a mesa onde o equipamento de transmissão que fizera junto com V. Jorge se encontra e que continuaria falando por mais horas sem parar. Ele para na mesa e olha para o seu Pip-Boy. Decide explorar mais um pouco do sistema do dispositivo, até que nota uma fita holotape e decide reproduzi-la. Bens. Mensagem de comemoração da Voltec para Jonas. por seus 2. anos de serviço prestado. Continue assim. Jonas. Um trabalho duro é um trabalho feliz quando cumprido. Jonas para, olha bem para a opção Apagar conteúdo da fita e seleciona apagando toda a mensagem e disponibilizando uma fita para gravar o que ele achasse pertinente. Ele chega perto do microfone do rádio e diz: Espero que não tenha matado os senhores de espera, já que eu sou um esplêndido radio host. Enfim, gente, eu achei uma fita holotape, tecnologia de ponta aqui. Depois eu tagarelo mais. Apesar que se estiver pegando ainda, após... Olha o horário no Pip-Boy. 8h56 da manhã. Após 1h30 de sinal, estamos muito bem. Eu vou fazer uma parada que requer mais meu tempo. Certo? Ok, adeus. Ele coloca o seu braço na mesa e conecta o microfone em seu Pip-Boy e clica no botão de gravar fita holotape. Olá, você aí que mexeu na minha fita e tem um reprodutor, está bem? Eu estou bem. Espero que sim. Para ambos os casos, enfim. Eu me chamo Jonas, casualmente, um apelido. Hehe. Mas meu real nome é Jonathan. Tanto faz o meu sobrenome, não é mesmo? Bom, eu tenho incrivelmente 219 anos. E isso é engraçado porque eu fiquei 200 anos dentro de uma máquina de criogenização na Vault 199. Eu comecei a trabalhar lá com 17 anos. Sim, com 17 anos. Eu fiz vários progressos na minha carreira intelectual lá, conheci projetos que não veria nunca na minha vida, eu até mesmo tinha planejado de fazer uma granada PEM. Sim, uma granada de pulso eletromagnético. E sim, V. Jorge. Eu sei que você que irá pegar essa fita fuçando. Então eu vou explicar. Eu sei que você está curioso. Basicamente, o pulso eletromagnético que faz os componentes eletrônicos estragarem é devido a uma variação brusca na tensão no circuito elétrico por causa do grande campo eletromagnético. Mas fique tranquilo e pode esquecer diagramas e desenhos técnicos. Aqui vai o passo a passo em áudio. Bom, a grosso modo falando, tudo o que nós precisamos é de uma fonte de carga, tipo o núcleo da Power Armor com seus supercapacitores, um interruptor bem bolado para que o PEM não acione enquanto estiver perto. E por último, uma bobina de algum material com baixa resistência, a menor que encontrarmos, por exemplo, prata trefilada em fios. A bobina, também chamada de solenoide, é um monte de fios enrolados. Pense em uma mola. Isso vai fazer campos eletromagnéticos em volta de si mesmo.
Quanto maior o diâmetro do fio, menor a resistência, portanto, menos superaquecimento. Jonas se levanta da cadeira. É sério agora, principalmente pra você, caso esteja ouvindo sem mim. Eu digo isso tudo mais se tu fizer com muita corrente passando num solenoide, e se o material que tu pegou for tipo ferro, ele vai derreter. E quem sabe mais o que irá acontecer? Enfim, a dica é: não iremos fazer um PM com um núcleo de fissão nuclear. Não precisamos apagar todo o país. Por exemplo, o PM pode ser feito de coisas simples como uma potência gerada de um motor a combustão de gasolina numa bateria simples. Compreende? Vou repetir então. Primeiro, a gente vai fazer tipo uma mola com um bom condutor elétrico para fazer a bobina. Segundo, a gente vai ter que arranjar um interruptor. Só para não ficar fazendo indução toda hora, tu vai ter que deixar o circuito sempre fechado. Terceiro, a gente vai ter que ter uma fonte de energia. Quanto maior a taxa de tensão, melhor a indução na bobina com os outros dispositivos eletrônicos. Sabe, eu venho pensando, vida é tão estranha, eu sei. Eu só tenho 19 anos e isso soaria normal para qualquer jovem, mas eu digo sobre toda a questão das bombas. Meus pais estão mortos. Seus pais também. Todos teremos um impasse com a morte algum dia. E provavelmente meus filhos viverão num mundo horrível de violência e nenhuma certeza de saúde. Radiação, doenças. Tá entendendo? Eu não deveria dizer isso. Há pessoas que acabaram de chegar de uma situação horrível. Bom, esse novo episódio da história está apenas começando. E se eu for o maior homem a reconstruir a nossa cidade? Talvez... Jonas para a gravação fica em silêncio por 2 minutos e reconecta o microfone na rádio. Então, eu voltei. Falei que era rápido, não falei? Acho que não. Mas espero que ainda estejam me ouvindo, agora é... Olha no Pip-Boy. 9h15. Já vai fazer quase 2 horas que vocês saíram. Devem ter andado já uns 6 quilômetros. Eu não tenho mais nada o que fazer hoje. Então aqui vai os melhores jingles que eu conheço. Após 3 horas falando na rádio, Jonas havia dormido em cima da mesa quando de repente é acordado por um grito vindo do lado de fora da casa. Ele desce as escadas e as pessoas que estavam de dentro começaram a ficar eufóricas e a gritar desesperadamente. De repente, um disparo é ecoado pela casa. Pela janela da sala, Jonas só vê um homem que limpava os escombros em volta da casa ser alvejado por alguém perto daquele lugar, mas que não podia ser visto. Os tiros agora começam a ser disparados varando as paredes. Era um cerco sem motivos na casa. Jonas se joga no chão enquanto viu uma mulher que estava fugindo com sua filha tomar um tiro que perfurou seu pescoço, fazendo-a cair em cima da filha. Jonas percebe que é a mesma que estava correndo hoje mais cedo e diz: Calma. Dessa vez me escuta e fica deitada. Não corre. Ela começa a se mexer euforicamente e com muito medo. Essa era a segunda vez que passaria por essa situação fatídica. Escuta. Eu sei. Agora fica quieta no chão, sem fazer nenhum movimento. Finge que é estátua até ninguém está por perto. Consegue fazer isso? A menina, ainda trêmula, não esboça nenhuma resposta. Jonas consegue ouvir sua respiração ofegante. Levanta e decide, em vez de deixá-la para trás, fingindo de morta, arrastá-la junto consigo agachado de cabeça baixa até o seu dormitório. Ele vai se arrastando, torcendo para que nenhum forasteiro tenha chegado até lá ainda. Quando ele abre a porta, vê um forasteiro com um facão cravado em seu crânio e um residente com um buraco na parte lateral de sua cabeça. Papai! Acorda, papai! Se contorcendo de tristeza, ela se solta da mão de Jonas e começa a chorar em cima do cadáver de seu pai. Ele suspira e puxa a gaveta da cômoda, encontrando um revólver calibre .38, enferrujado, mas ainda recarregado. Ao verificar o tambor, ele abaixa sua guarda e um homem alto trajando uma armadura de couro preta, que apontando para Jonas do lado de fora, puxa o gatilho acertando o seu abdômen, fazendo-o girar e cair. Um pensamento passou pela cabeça de Jonas quando viu o homem.
Desculpe, pessoas. Talvez eu não pude ter salvos todos vocês. Ele coloca a mão na parte onde foi alvejado, mais especificamente na parte do meio esquerdo do abdômen, e vê a criança ainda chorando. O tiro foi certeiro em seu estômago, mas Jonas ainda sentia seu sangue arder. Ele sentia o flow. Ele se levanta, pega a mão da menina e arrasta ela para o segundo andar. Se esconda e continue como estátua. Do primeiro andar ouve-se uma voz. Sandy, poças de Psicótico percebe que está sendo encarado. Que foi? Nunca aprovou? Finalize o que você encontrar no primeiro andar. Eu vou subir. Jonas e a menina escutam passos agora no segundo andar. O som dos passos iam aumentando, até que de repente a porta é aberta abruptamente, fazendo muito barulho. O homem era o mesmo que havia atirado em Jonas. Ele vê Jonas caído no chão sem se mexer. Ele então analisa a sala e vê o equipamento de transmissão. Ele levanta o braço de Jonas e começa a cortar o braço esquerdo dele com um facão que estava em seu traje. Assim Jonas se levanta de dor e começa a gritar. O homem então olha para ele. Quer que eu te finalize antes? Jonas fica sem forças para até mesmo responder. Então a figura continua sua ação. Ao terminar de decepar o braço, o homem leva o Pip-Boy de Jonas junto de si. Depois disso, ele retira o disco rígido do terminal, coloca a mão no batente da porta e brada. 30 segundos. Certifiquem-se de eliminar tudo e logo em seguida bateremos em retirada. Jonas, imóvel de dor, sente seu sangue se esvaindo pelo buraco em seu braço e então respira profundamente em seu último instante. Ele sente o flow tomando seu corpo e então abre um olho e aproveita sua última inspiração. Descuidado e de costas, a figura é acertada no joelho por Jonas, que estava fingindo de morto. A figura desconhecida vira sua cabeça lentamente para trás e começa a encarar Jonas, rindo forçadamente. Ele então começa a se aproximar e quebra os dedos de Jonas, pisando neles repetidamente. Logo após isso, ele se vira e grita: Iago, termina com esse cara do segundo andar e vamos embora. E então desce as escadas mancando. Jonas então encosta sua cabeça no chão e olha para a garota. See you. Balbucia a menina. Mas Jonas a interrompe fazendo um sinal de silêncio com a mão. Após isso, ele fecha os olhos e espera a morte. Tudo o que havia planejado e descoberto em seus 2 anos trabalhando na Vault 199 seriam apagados junto de si. Todas as vezes que ele fez vista grossa, todas as vezes que fingiu ser ignorante da situação, todas as vezes que cumprimentou seres humanos que pesquisavam em seres humanos e em animais alterações em seu DNA, todas as vezes que sentiu a solidão, e no momento em que pessoas novas entraram na Vault, ele sentiu que poderia distribuir o peso de suas costas. Jonas havia apenas 18 anos quando começou a ser confiado pela Vault-Tec. Ele achava que a empresa de construção de abrigos nucleares originária dos Estados Unidos e instaladas no continente americano era parte apenas do Plano Marshall para impedir os comunistas. Porém, a verdade era que tudo que se passava de um teatro de marionetes, alguns supervisores eram pessoas comuns com objetivos de experimentos sociais e outras eram puramente administradas pela Vault-Tec para testar humanos em diversas condições, estando isoladas. Jonas, no dia em que as bombas caíram, tinha certeza, mesmo que sem provas que foi a Vault-Tec que disparava o primeiro míssil, esse era o stopping que faria seus planos se concretizarem. Pouco ele sabia sobre a Enclave, apenas sabia que a Enclave estava por trás das Vaults, ou seja, uma organização militar nacional dos Estados Unidos controlando outros países, como se o seu país tivesse terras dentro de outros países, que é justamente o que a palavra enclave significa. Ele não sentia remorso pelo homicídio de Isabel. Ele agiu da maneira que achou certo, porém tudo o que fez ou deixou de fazer foi em vão no final. Seu propósito, sua vida, seu tudo começou a ficar turvo e embaçado. Sozinho, Jonas se despede. Adeus a todos.
Um homem começa a subir as escadas de maneira grosseira e veloz, e chuta a porta que, pela ferrugem das dobradiças, se desprende da parede, caindo diretamente em cima de Jonas, matando-o com uma contusão em sua cabeça. O homem agia como se estivesse no uso de alucinógenos, pulando euforicamente em cima da porta enquanto vasculha o que tem dentro do quarto. De tanta imperatividade, o homem não percebe que a menina está no cômodo e só bate as mãos em sua cabeça e diz: Qual foi? Você me disse para subir procurar apenas um cadáver? Gritou para o homem do traje preto enquanto tirava a porta de cima do cadáver. Deixe-me ver o que ele tem aqui. Passa a mão no bolso de Jonas. Pera, isso são cigarros? Eu preciso escondê-lo de todos e fumá-los todinhos em uma tragada só. Isso! Já tô indo, Samuel. Sai o homem cambaleando pelos corredores. A menina, vendo toda essa cena, acaba por ficar estática. Mal conseguindo respirar, ela vê uma poça de sangue do cadáver de Jonas vindo em sua direção, mas não consegue se mexer. Continua no próximo episódio.